Então, o objetivo principal é falar sobre acolhimento e humanização, né? Isso, para mim, é o que me move, e eu não tenho dúvidas que é o que as mulheres esperam de nós todos os dias, né? Que elas sejam tratadas como elas merecem. Hoje em dia, a gente fala muito de empoderamento feminino, né? Só que a gente tem que entender que esse empoderamento feminino, de fato, ele está chegando. E as mulheres estão entendendo que elas têm que ir aonde elas se sentem bem, aonde elas são bem tratadas. E nada mais vai ser realizado de uma forma que elas não se sintam bem recebidas. E esse contexto de mudança que está vindo com o passar dos anos é o que também está mudando a forma de recebê-las para o atendimento. Aqui eu vou apresentar um pouquinho, né, quem eu sou. Então, eu sou graduada em enfermagem há 8 anos, pós-graduada em saúde ocupacional. Fiz um estágio no ambulatório de tocoginecologia da Universidade Federal de Santa Catarina, antes do mestrado. Tive uma iniciativa exitosa reconhecida pelo Nursing Now, que é o Protocolo Municipal de Saúde da Mulher, que eu vou falar para vocês em seguida, que mudou muito a nossa realidade e que o Marcelo esteve envolvido porque foi apresentado para o Conselho Municipal de Saúde, e isso aconteceu depois que ele fez conosco um treinamento sobre a importância da qualidade das lâminas. Então, a gente não pode esquecer assim, a gente tem que atender bem as mulheres, mas a gente tem que oferecer um resultado para elas que seja de qualidade, que de fato a ida delas, a procura delas à unidade de saúde, a gente vai poder visualizar isso no exame que a gente vai entregar para ela, que é um exame de qualidade, e a gente preza muito por isso. Então, eu sou mestranda também da UFSC, mestranda profissional, e então sou funcionária pública também há 8 anos, fui coordenadora da atenção básica do município aqui de Videira por 3 anos, e desde 2019, dezembro de 2019, estou atuando em um consultório de enfermagem que é exclusivo para a coleta de histologia oncótica. Por que que ele existe? Nós não temos 100% de cobertura de ESFs aqui no município, então, essas mulheres que ficam fora da área de abrangência, elas precisavam de um local para realizar o seu exame preventivo. Então, esse local é o consultório de enfermagem que é exclusivo para isso. Então, é uma coisa assim, não é apenas uma coleta, é uma consulta de enfermagem. Vou contextualizar um pouquinho sobre Videira. Então, Videira fica aqui, né, no Vale do Rio do Peixe. Não está aparecendo bem certinho a quilometragem aqui, a 450 quilômetros da nossa capital, que é Florianópolis. Aqui na imagem vocês conseguem ver melhor, fica localizada bem no meio de Santa Catarina. E o nosso principal destaque de economia é a fruticultura, né, de frutas com caroço, temos também criação de suínos, aves, bovinos, né, temos também aqui a sede da empresa Perdigão, que é um dos maiores frigoríficos da América Latina, e que também vem a gerar muitos empregos. Então, nós temos muitas mulheres que não são nascidas aqui em Videira, que elas vêm de outros estados e também outros municípios, inclusive outros países, né? Então, essa experiência que eu vou passar aqui para vocês não é apenas de mulheres que moram aqui ou que já são daqui. Podem considerar mulheres de outros estados também, tá? Aqui uma fotinha para vocês conhecerem um pouquinho da cidade, convido todos a conhecer Videira. Eu considero uma cidade assim muito limpa, muito bonita, economicamente também muito boa, né? E aqui é só para vocês conhecerem. Então, quem quiser vir aqui também conhecer nossas vinícolas, né? Que o nome Videira não é à toa, fiquem à vontade. Um pouquinho sobre a saúde de Videira. Nós temos 11 estratégias de saúde da família, ou seja, 65% de cobertura de ESF, 10 equipes de saúde bucal, um centro de especialidade odontológica, 3 unidades de atenção primária, uma unidade que é nos interiores, uma unidade móvel de saúde do trabalhador, ou seja, presta serviços in loco nas empresas e também faz coleta de preventivo nesse serviço in loco, e uma unidade de saúde da mulher e da criança. Eu não atuo nessa unidade aqui de saúde da mulher e da criança. O consultório de enfermagem, ele fica em outra unidade que fica na frente. Então, as mulheres em idade para coleta aqui do município fica em torno de 13 mil. Aqui eu coloquei até 69, porque a gente cuida também da questão da mamografia, né? Só para a gente ter um contexto, então, gira em torno de 13 mil mulheres em idade para coleta de preventivo.
E gostaria de falar para vocês, então, como que surgiu esse interesse em humanizar a coleta do nosso exame citopatológico. Então, muitas devem pensar, é muito amor, né? Muita empatia, paixão. Isso tudo até está envolvido nessa escolha. Mas não foi isso que me motivou a lutar pela humanização na coleta de histologia oncótica. O que me levou a lutar por essa coleta foi o inconformismo. Eu sou uma enfermeira inconformada com muitas coisas, mas não apenas inconformada. Quando eu me sinto inconformada, eu quero mudar a realidade que me deixa inconformada. Então, em meados de 2018 e 2019, eu estava atuando na Estratégia de Saúde da Família Floresta, que foi um SF que eu fui muito feliz em trabalhar, todos foram, mas ali, assim, como surgiu toda essa ideia, me deixou um carinho muito grande. Quando eu ia coletar o exame preventivo, vocês sabem que a gente tem que alimentar no Siscam qual o ano que foi a última coleta. Numa pergunta simples, né? Qual foi o último ano que a senhora coletou preventivo? As mulheres respondiam 2013, 2014, algumas 2011, com um intervalo muito grande de uma coleta para outra. E isso começou a me deixar curiosa. E além de perguntar sobre qual foi o ano, eu comecei a perguntar: por quê? Né? A senhora demorou tanto tempo para voltar. O que houve nesse meio tempo? E uma pergunta tão simples abriu um caminho que vocês nem imaginam as respostas que eu recebia. Algumas me falavam que, e isso eu estou falando de atendimentos desde particular, por profissionais enfermeiros, médicos, de videira, de outros estados. Então, aqui vocês imaginem que não são respostas apenas de quem morava naquela área de cobertura, tá? Porque são pessoas que vinham de fora também. Elas falaram que pararam de fazer porque naquele último preventivo, a pessoa que coletou tinha sido grosseira, tinha sido estúpida, tinha sido fria, ou seja, elas já iam coletar com muita atenção e, de fato, naquela coleta elas sentiam muita dor, muito desconforto. Não havia comunicação, se queixavam muito que era inserida, elas chamam de equipamento, né? Mas era inserido o espéculo sem avisar, com força, ficavam mexendo o espéculo dentro delas, sem avisar o que estava acontecendo ou sem avisar que iriam mexer, e aquilo ia causando uma tensão e a dor só aumentava. Falavam que a falta de informação do porquê que elas tinham que retornar. Aí elas faziam preventivo, às vezes nem iam pegar o resultado, mas ninguém falava se elas tinham que voltar e quando elas tinham que voltar. Então, elas achavam que tinham que ir apenas quando elas estivessem doentes ou com algum corrimento, alguma coisa que estivesse incomodando elas. Outra questão que elas falavam que quando elas estavam, né, às vezes com alguma vaginose, que tinha um odor que elas considerassem desconfortável, elas iam coletar e o coletador elas ficavam olhando o rosto do coletador e ele fazia cara de nojo, fazia uma cara assim que elas achavam que era o fim do mundo aquilo para elas. Elas não queriam ficar vendo a coleta porque elas tinham medo e também porque elas tinham medo da expressão que o coletador iria colocar naquilo. Falavam também sobre a questão dos seios à mostra, que pediam para elas tirarem a roupa, não davam uma roupinha para ela vestir, e quando davam era transparente, e que a questão, principalmente mulheres com seio volumosos, ficavam sem jeito de ficar expostas, se sentiam expostas e não respeitadas. Tiveram mulheres que falaram, inclusive, que não ofereciam nenhum chinelo para elas, que elas tinham que ficar de pé descalço, que aquilo era um ambiente de saúde, então elas não sabiam até que ponto aquele chão, de fato, estava limpo, e elas não se sentiam bem por isso, não se sentiam acolhidas. Enfim, muitas e muitas coisas. E quando eu vi que essas respostas começaram a se repetir, eu comecei a anotar, empiricamente, apenas porque eu queria ver quais respostas que mais iriam aparecer. E conforme essas respostas foram aparecendo, eu pensei, meu Deus, eu preciso mudar isso, eu não quero que as mulheres saiam aqui dessa unidade com uma coleta feita por mim, para depois, daqui a alguns anos, falar também para o outro coletador que elas não vieram porque elas não se sentiram acolhidas ou porque elas se sentiram expostas. Eu não queria que eu fosse mais um enfermeiro ou mais um profissional da saúde que causasse essa impressão nas mulheres. Então, eu comecei a procurar números, né? Eu queria entender se, de fato, essa diminuição nos retornos estava causando algum impacto através de números. Então, os dados que eu tinha acesso eram o Tabnet
e eu uso até hoje por conta do mestrado, né? A gente usa sistemas que sejam abertos, né, a todas as pessoas. Então, eu comecei a tabular, e daí eu vi que em 2014, por exemplo, a gente tinha tido 2.984 coletas. E já em 2019, tinha baixado para 1.258 no ano. Ou seja, as coletas, em vez de aumentar, que o nosso objetivo é sempre aumentar a nossa abrangência, né? Cada vez ter uma abrangência e chegar a mais mulheres, ela estava diminuindo, e já tinha diminuído 57% desde 2014. E isso me assustou, mas ao mesmo tempo me deu certeza que aquela curiosidade empírica que eu tive se refletia nos números, era verdade, não era só aquelas mulheres que estavam indo ali, isso estava acontecendo num contexto geral. E, aproveitando só o slide, né, então, eu tabulei, por exemplo, 2020, foi um ano que a gente já iniciou com medidas de humanização, e mesmo um ano de pandemia, que a gente, inclusive, ficou sem coletar por alguns meses, né? Que a gente tinha que atender, os serviços eletivos foram parados, mesmo assim, aumentou em 76%, né, o número de coletas realizadas nesse ano. E isso me deixou muito feliz, porque, de alguma forma, está se refletindo nos números que as mulheres estão gostando da forma que elas são atendidas, e talvez essas mulheres traumatizadas de muitos anos estão retornando. E as novas mulheres que estão vindo e iniciando na vida das coletas, elas vão vir para ficar. E esse é o maior objetivo, é que a gente não gere novas pacientes que sejam traumatizadas e talvez nunca mais voltem. Imagine uma mulher que veio em 2014 e não veio mais, e talvez ela retorne só agora ou ainda mais para frente. Se ela veio a desenvolver algum problema um ano depois, olha quantos anos vai demorar para ela voltar, ela já vai estar em um estágio avançado, que a gente já não vai poder usar medidas que sejam menos invasivas, né? A gente já vai ter que tomar medidas invasivas e talvez a gente perca essa paciente. Então, isso é um problema de saúde pública mesmo. A gente precisa mudar essa realidade e, de fato, lutar contra todas as questões que impedem a mulher de vir até nós. E com isso eu vejo que não basta a gente disponibilizar o serviço gratuitamente, portas abertas, fazer campanhas. A gente tem que dar um motivo para ela querer vir e que o exame não seja traumatizante, que não seja um horror, né? Que seja um momento bom de descoberta, de conversa, que essa paciente sinta confiança no profissional. Aqui a gente percebe, né, acredito que seja uma realidade do Brasil, as mulheres, elas falam muitas coisas. A gente vive em torno de crenças limitantes, tá? Que a mulher tem que casar, que a mulher tem que ter filhos, que a mulher tem que cuidar da casa e do marido e dos filhos, que traição masculina não significa nada, que são apenas hormônios, que ela tem que ser boazinha, ficar quietinha, apenas escutar, coisas que mulher bonita é burra, e isso todas as clientes iam me falando, tá? Crenças limitantes que faziam elas pensarem que elas não deveriam buscar o serviço de saúde, elas não deveriam se cuidar, porque antes de se cuidar, elas tinham que fazer outras coisas, como, por exemplo, casar, ter filhos e tal, etc. Olhem como as crenças limitantes afetam a mulher também na saúde. E uma crença limitante que me deixa muito triste é: o preventivo é horrível. Eu não venho coletar preventivo porque o preventivo é horrível. É um momento de dor, é um momento de sofrimento. Então, eu tento adiar o máximo possível para vir. Eu só vou vir se eu estiver doente. Então, a gente gira em torno dessas crenças limitantes. Então, a gente tem que trabalhar para quebrar esse ciclo, para que a mulher perceba a importância dela vir sim para se cuidar, para se amar, e porque, de fato, ela é importante. E isso não tem nada a ver com questão de que ela não pode vir se ela não tiver alcançado outras metas na sua vida. Depois que o método, né, não se tornou empírico apenas, depois que eu iniciei o mestrado, eu pude coletar os dados oficialmente, né, pois a gente precisa passar por um comitê de ética na UFSC para, de fato, fazer uma pesquisa que eu pudesse mostrar esses dados, né? Então, porque às vezes a gente vai falando e as pessoas falam assim: ai, que exagero! Nossa, não é bem assim, imagine, aqui não. Quando eu iniciei a pesquisa, né, que eu queria comprovar o que elas falavam,
eu fiquei ainda mais horrorizada com as respostas que elas me deram. Muitas vezes eu fiquei emocionada de uma forma negativa quando eu lia, sabe? Porque no momento que elas estão escrevendo, eu deixo elas escreverem com o coração. Eu não interfiro no que elas escrevem, eu só peço para elas colocarem o sentimento delas, que não precisa ter palavra técnica nem nada disso. E eu vou ler algumas aqui para vocês compreenderem a realidade do mundo feminino em torno da coleta de histologia oncótica. Então, a pergunta é, descreva abaixo o principal sentimento que desmotivou você para continuar realizando as coletas do exame preventivo periodicamente. Isso é uma das perguntas, tem várias. Já me senti como um número. Entrei na sala, fui convidada a sentar, a profissional não falou comigo, fez rapidamente e pediu para sair rápido. Ou seja, né, imagine. A coleta sem aviso antecipado, em massa, como foi feito numa oportunidade em uma empresa que trabalhei. No SUS, a gente tem o hábito de fazer campanhas, né? Claro, para ajudar, para, né, chegar mais próximo a essa mulher. Mas será que a gente está planejando bem essa campanha? Essa paciente relatou que ela trabalhava numa indústria e chegou um dia que uma pessoa foi lá coletar e todo mundo falou, ó, todas as mulheres têm que ir coletar, aproveitem, aproveitem. Elas não tiveram, segundo ela disse, eu queria ter tomado um banho antes para me sentir melhor. Eu não estava preparada. Então, eu fui com muita vergonha, fui com muito medo. E depois disso, como eu vi que era só mais um número, eu não fui mais. O atendimento não foi bem recebida. Ela parecia bem mal-humorada e não falou quase nada comigo. Parecia não gostar do que estava fazendo. Olhem como as pacientes observam, né? Como a gente recebe elas, a forma que o nosso corpo expressa o nosso sentimento. Nunca soube o que era feito, ou seja, nunca foi explicado para essa paciente o que era feito no exame preventivo. Nunca tive conhecimento sobre que material estava sendo introduzido em mim. Sempre houve um tratamento frio. Me senti uma vaca sendo inseminada. Gente, se isso não toca um coletador, eu não sei mais o que pode tocar. O que ela se referia? A pessoa pegava o espéculo, o profissional pegava o espéculo, introduzia e ficava mexendo assim. Ela se sentia como, de fato, o animal quando estão inseminando, que fica mexendo dentro dele, sem dó, sem pensar em mais nada. E é assim que ela se sentiu na maca. Eu só fico imaginando o que essa mulher não deve ter passado para conseguir ter coragem de voltar para fazer uma nova coleta. Falta de mais informações, muita queixa de falta de informação, isso aqui eu coloquei, gente, eu fiz 200 questionários, tá? 200 mulheres responderam esse questionário. Foi muito difícil selecionar as respostas, porque tem muita resposta impactante, mas eu tentei colocar as que mais se repetem. Falta de mais informação do quanto necessário o preventivo deve ser feito a longo prazo. Normalmente, só procuramos o exame quando acontece algum problema. Ela não sabia por que ela tinha que coletar naquela periodicidade, né? Fui realizar o exame preventivo e a profissional falou, tira só uma perna da calça, sobe na maca e arreda a calcinha. E depois disso, fiquei muitos anos sem fazer o exame. Chega assim, ó, chega a dar vergonha uma hora dessas, né? O profissional me tratou com frieza. Não me senti segura no momento da coleta e o ambiente inadequado, janela sem cortina. Olha a importância de uma ambiência acolhedora para o paciente. A gente tem que proporcionar segurança. Não dá para a paciente subir na maca e ela ter medo que alguém vai aparecer na janela e vai olhar o exame dela, né? Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. E se fosse nós, né? A grosseria com que a profissional realizou o exame, introduzindo os aparelhos para a coleta com agressividade e com a impressão de ser apenas mais uma paciente. Então, aqui eu selecionei, pessoal, apenas alguns, porque eu poderia ficar uma manhã inteira aqui falando com vocês sobre as atrocidades que elas me falavam. Teve uma paciente, inclusive, que foi de outro estado, que me marcou muito, e ela disse que a orientação que elas recebiam para fazer o exame era o seguinte:
elas deveriam ir fazer o exame e tudo mais, mas que era bom elas já irem de vestido, que daí elas só erguiam o vestido na hora da coleta. Meu Deus, gente, que acolhimento é esse? Que humanização é essa? Né? Eu fico imaginando o que, que passa na cabeça dessas pacientes ao escutarem esse tipo de coisa. E isso, de fato, faz elas não voltarem mais. E dá para julgar? Não dá. Então, isso me motivou a iniciar o mestrado. Por quê? Porque conforme eu fui, cada queixa que ia vindo, eu ia criando uma ferramenta no ESF para tentar sanar aquilo, porque eu não queria que elas saíssem de lá com o mesmo sentimento que elas entraram. Então, tudo iniciou, né, pessoal, com a aromoterapia, tá? Eu percebi que elas se preocupavam muito com a questão do cheiro e questão de limpeza com a sala. Elas achavam que a sala, as coletas realizadas no SUS, era uma sala suja. E, às vezes, sentiam cheiro ou elas tinham vergonha do cheiro delas. A aromaterapia, eu fiz vários testes, ela não atrapalhou em nenhum momento na parte clínica. De fato, é muito importante que a gente sinta, né, o odor para fazer uma análise clínica do que pode estar acontecendo com a paciente, mas não atrapalha. Isso eu posso garantir porque é um odor sucinto. Ele serve apenas como leveza. A musicoterapia trouxe um impacto incrível. Como uma das maiores queixas era a tensão, os momentos de tensão, o medo, o trauma, muitas mulheres com vaginismo, muitas mulheres que tinham vindo da infância, às vezes tinham sofrido pedofilia, abusos, né? Então, a música ajudou elas a relaxar. Eu confesso que foram testes de vários tipos de música, porque eu não sou uma expert nisso, o que eu estou falando aqui para vocês foram coisas que eu fui desenvolvendo empiricamente, agora que isso está se tornando um método, né? Eu iniciei com músicas de relaxamento, que sabe algumas músicas que tem barulhinho de água, essas coisas? Não é legal, porque sempre depois de cada paciente eu ia perguntando, quando eu iniciei com a aromaterapia, você gostou do cheiro? Isso te trouxe calma? A musicoterapia da mesma forma. E elas começaram a me falar assim, eu amei a música, mas a música com um pinguinho de água dá vontade de fazer xixi. Olha só, né? Eu não saberia se não perguntasse. Aí eu comecei a usar música clássica. A música clássica teve um impacto maravilhoso. Elas falavam assim, nossa, que ambiente calmo, que ambiente clean, né? Aquele ambiente assim que elas que se sentiam bem recebidas e funcionou, a música funcionou super bem. E, gente, não é nada assim, nossa, eu tive que usar muito dinheiro ou algo muito, né? Especial, não. Eu comprei uma caixinha de som, no começo eu usava a própria caixinha de som do computador, colocava a musiquinha do YouTube mesmo. Agora eu tenho uma caixinha de som que tem um pendrive, né? Que daí fica rodando aquela musiquinha. E já teve pacientes que tinham muito trauma, que tinham sofrido abuso, que eu pedia para elas escolherem a música que elas queriam. Teve pacientes, inclusive, que elas tinham um trauma tão grande e precisavam coletar, que vocês não vão acreditar. Eu apaguei a luz. Elas falavam que iriam conseguir só se a luz estivesse apagada, porque elas tinham muita vergonha, e elas falavam que era a forma que elas tinham relação também. Então, isso remetia à calma. Então, o que eu fiz? Um teste. Apaguei a luz com essa paciente e fiquei só com o foco aceso. Eu tinha uma visão completa, isso depois de fazer o exame clínico das mamas e tudo. E eu fui vendo ela relaxar, ela foi relaxando com o passar da conversa. E eu sempre tenho o hábito, depois a gente vai falar sobre isso, quando eu encosto a mão na coxa dela, eu falo, ó, aqui é minha mão. Ela dá aquele, né, um saltinho, espero relaxar, né? Aqui um geladinho, esse é o espéculo, aquele que eu te falei no começo que a gente precisa usar. Elas dão mais aquele sustinho e já relaxam. Então, eu fui introduzindo muito lentamente, conforme eu via que a musculatura dela ia relaxando, e a gente conseguiu realizar a coleta. Ela nunca mais tinha conseguido realizar a coleta depois que tinha sofrido abuso, e foi um momento muito especial para mim, que as pacientes é quem ensinam, né? A importância da gente escutar as pacientes. Então, o mestrado me trouxe esses 200 questionários que eu pude aplicar e ter de forma científica isso comprovado, que tem muito mais além do que isso, inclusive tem para elas questões sobre as práticas integrativas, se elas gostam das práticas e tudo mais, né? Tudo é testado. O chinelinho, gente, para chegar nesse chinelinho foi muito legal. Eu descobri ele num salão de beleza,
tá? Com as mulheres que faziam a unha e tal, vi que era descartável, mas tinha um custo para comprar, então eu comecei a fazer de EVA. Eu peguei o mesmo modelinho que eu peguei no salão, eu fiz com um lápis, e daí a gente recorta e ele se transforma nesse chinelinho. Muitas pacientes pedem para levar o chinelinho para casa. Eles têm, porque como eu uso muitos tipos de EVA, alguns saem com outras cores, outros desenhos, e elas acham legal e pedem para levar para casa, e tá tudo bem. Eu fico super feliz, porque é sinal que elas gostaram mesmo. O jalequinho, então esse é o jalequinho que foi desenvolvido. Claro, gente, é uma coisa simples, tá? Que foi feita, como eu falei, com uma coisa que eu tinha em casa, mas surtiu um efeito. Elas amarram assim o jalequinho, delas falam: nossa, mas eu tô muito chique! Parece um consultório particular, meu Deus, olha que coisa mais linda! Tem paciente que pede para tirar foto dela com o jalequinho. No jalequinho tem mensagens de autoestima, motivadoras, escrito: você é linda, outros é você é maravilhosa, né? Tem vários jalequinhos, então todos os dias eles são lavados, né? Ele é usado, colocado para lavar, e depois no outro dia as meninas já me trazem ele passadinho e lavado. Então tem vários para a gente conseguir dar o giro, né? O campo, que eu coloco o campo na frente da paciente, assim, para cobrir, elas não... com o passar do tempo, eu descobri que elas não gostavam de ficar olhando o rosto, a forma que a gente se expressa, porque elas tinham medo, outras não queriam ver o procedimento. Quando elas querem ver, eu sempre pergunto: você quer ver o procedimento? Na verdade, até hoje, nenhuma me disse que queria ver, então eu coloco o campinho, e quando elas erguem as pernas, está escrito: parabéns, você se ama, você se cuida. Esse campinho eu já coloco logo quando ela senta na maca, porque como eu faço o primeiro exame clínico, ela fica sempre coberta, e eu já não coloco ela em posição ginecológica desde o início, só depois do exame clínico das mamas, porque eu acho desnecessário, né? Pode doer as pernas, ela ficar desconfortável ou com vergonha. A forma de higienizar, então, isso aqui que vocês devem estar olhando: meu Deus, o que é isso? Que coisa esquisita, né? É assim a forma que eu higienizo o colo, que, segundo o Marcelo, é a forma que garante a qualidade dos exames, que eu prezo muito por isso. A higienização do colo, né, não é de hoje, que a gente sabe que deve ser feita antes da coleta, para retirar o excesso das secreções. Então, a pinça Sharon, não é todo lugar que consegue ter várias pinças Sharon, né? Porque imagine, cada paciente você teria que utilizar uma, depois esterilizar, e para poder utilizar novamente, né? E eu acho a pinça Sharon muito pesada, eu perco um pouquinho da sensibilidade com ela. E as descartáveis, eu acredito, o valor agregado eu acho alto também, e acho que não precisa gerar mais isso, né? Porque, querendo ou não, mais um lixo gerado. Então, eu utilizo a própria espátula, que eu utilizo a coleta. Então, a pontinha que é arredondada, eu coloco uma gazezinha com uma fita, claro que eu já faço isso antes, com as mãos muito bem limpas, com luvas, inclusive, tá, pessoal? Então, vocês podem ficar tranquilo que é tudo muito limpo. E com essa simples espátula, eu consigo fazer a higienização sem causar dor, com muita sensibilidade nas mãos também. Inclusive, essa espátula passou, né, está passando por registro de patente, porque o objetivo é que ela seja disseminada realmente. Um sonho que as empresas, talvez as próprias empresas que fabriquem as espátulas, já pensem, né, em alguma espátula, claro, com mais tecnologia, mas que a gente consiga levar isso para mais lugares, porque diminui muito o custo e a facilidade, a praticidade, né, e a sensibilidade. E também a utilização de macromodelos. Eu percebi que, como elas reclamavam muito da falta de comunicação e que, às vezes, o profissional falava de uma forma muito técnica, elas não entendiam. Então, eu procurei uma artesã aqui do município de Videira, que é minha parceira até hoje, inclusive ela produz mais desses macromodelos, e a gente começou a produzir e testar macromodelos que elas não achassem vulgares, porque elas falavam, quando eu apresentava aquele macromodelo comum, que é uma forma do órgão mesmo, né, da vulva, eu percebi que elas não queriam encostar, elas achavam vulgar, elas tinham vergonha: tá bom, assim, já sei, sabe? Então, surgiu a vagina, né, a vulva. Então, aqui eu consigo explicar para elas como que elas devem fazer a higienização, né, o afastamento dos pequenos lábios por causa da produção do esmegma, que eu também mostro para elas quando tenho, que é... Às vezes elas acham que o clitóris ou que a uretra fica dentro da nossa vagina, né?
E a gente tem que explicar porque elas não têm obrigação de saber. Vai da nossa sensibilidade ensinar isso. Então, mostra onde é o clitóris, aonde que é a uretra, o orifício, enfim, várias orientações. Aqui, com o útero, eu consigo explicar sempre antes do exame, eu mostro para elas o espéculo, mostro também o que a gente vai usar, a escovinha, né, e também a espátula de Aires. Então, eu pego o útero, deito ele, aqui dentro tem um colozinho que eu mostro onde é, e mostro como ele é inserido, que depois ele vai ser girado, mostro como é o nosso útero, por isso que elas relatam, depois vocês vão ver nos relatos após, que elas relatam que elas entenderam o que era feito com elas. E nada mais justo do que a gente entender do que é feito do nosso corpo e o que vai ser inserido neles, né? Claro que elas vão ter medo do que vai ser inserido na vagina, elas não sabem que é um espéculo, elas pensam que é um instrumento enorme, né? Que é uma coisa que cause dor, elas acham que é uma coisa que vai raspar o colo, que vai tirar células raspando, que isso que causa dor, enfim. São várias coisas que a gente cria na nossa mente quando a gente não sabe de fato o que está sendo feito, né? E também a mama, porque como eu faço o exame clínico das mamas, a gente conversa um pouquinho, né? Que essa mama tem alguns nódulozinhos dentro, a importância do autoconhecimento e afins. Então, o mestrado, né, e as suas ferramentas vêm de todas aquelas queixas que eu fui anotando empiricamente em 2018 e 2019. Como que aconteceu o momento da mudança, né? Então, quando eu apresentei para a gestão, quando a gente faz um mestrado profissional, a gente tem que ter o apoio, né? E tudo documentado da empresa, do local que a gente vai estar fazendo. E como eu iria estar fazendo o mestrado, né, com um produto, né, um método que iria ser desenvolvido na Secretaria de Saúde para mulheres, então eu fui explicar para a secretária de Saúde tudo o que estava sendo feito para ver se ela me autorizava, né? Tudo bem certinho eticamente. Nossa, ela é mulher também e ela ficou apaixonada pelo projeto, ela ficou muito feliz, né, sobre o que estava acontecendo e também não sabia que esses traumas nas mulheres causavam, né, esse afastamento das pacientes. E ela achou muito importante, só que ela solicitou, então, que como eu fazia no SF, muitas mulheres, que é o boca a boca, né, pessoal? Trabalhar com mulher, você tem que, além de tratar aquela mulher bem, saiba que ela vai falar, no mínimo, para 10 mulheres como ela foi tratada, bem ou mal. Então, uma paciente, ela pode levar que o preventivo é bom para 10 mulheres, ou pode levar que ele é péssimo, doloroso e horrível para mais 10 mulheres, fazendo com que mais 10 venham para nós ou menos 10 venham. Então, esse boca a boca é muito importante para a saúde da mulher. E como na unidade que eu estava atuando, eu atendia as pessoas da área de abrangência, elas já estavam falando para outras mulheres que não eram daquela área de abrangência. E já estava acontecendo a procura de mulheres de outras áreas, que causam um pouco de impacto na agenda, né? Então, a secretária de saúde solicitou que eu trabalhasse nesse consultório, que esse consultório, ele atende as mulheres que são fora da área de abrangência DSF e também todas as mulheres que tiverem desejo de coletar ali por conta do horário, disponibilidade e tudo mais. Ou seja, o projeto iria ser utilizado por outras mulheres, iria ter maior abrangência. Eu achei muito sábio, né, porque lá também é atenção primária, né, e fiquei feliz com o convite, coraçãozinho apertou em sair da unidade, quem é enfermeira da SF sabe que a gente se apega muito às equipes, à população, mas eu sabia que tinha um prol maior, né, e eu queria, sempre foi o meu sonho, disseminar a humanização em mais mulheres, e ali estaria a oportunidade. Quando eu entrei no consultório, eu percebi que o consultório precisava de ajustes, a gente precisava levar para aquele consultório uma ambiência acolhedora. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como era o consultório quando eu entrei. Então, assim era o consultório, né? Vocês podem observar que se vê que não é uma ambiência acolhedora, né? Então, aquilo me causou um pouco mais de desconforto, né? E conforme eu entrei, eu fui modificando o que eu podia. Já iniciei com a musicoterapia, aromaterapia, já tinha levado os jalequinhos, chinelinhos, as coisas que eu já tinha da unidade. Comecei a colocar florzinhas e coisas assim. Eu sou assim, gente.
Quem me conhece que está assistindo aqui, eu sei que tem várias pessoas, amigas minhas que estão aqui assistindo e agradeço imensamente por esse carinho. E eu sou toda cheia de fruque-froque, né? Eu gosto, sim, de levar para os pacientes do SUS um ambiente como se fosse particular, e por que não? A gente tem como fazer isso, e eu atendo muitas pessoas que são analfabetas, né, que são vulneráveis, e eu quero que elas se sintam muito bem acolhidas, merecedoras de um bom atendimento, e que sim, elas entrem num consultório que mereça a grandiosidade delas. Então, eu quis muito levar isso para elas também. Aí a gente iniciou um outro passo. Conforme eu fui mudando a forma da humanização, os números começaram a crescer. E eu utilizei esses números para apresentar o projeto de modificação da sala, então, para o prefeito. Porque uma reforma dessas, ela exige investimento, né? Então, eu teria que apresentar. Primeiro, eu apresentei para a secretária de saúde, que sempre foi uma grande apoiadora, e depois disso a gente foi até o prefeito, eu, a secretária, a coordenadora da atenção básica, com o projeto. Então, como foi esse planejamento, né? Eu sou enfermeira, não sou arquiteta, então eu busquei ajuda. Eu acredito muito no trabalho multiprofissional. O trabalho multiprofissional é o que move, é o que dá resultado. Então, eu tinha uma amiga arquiteta, a Carol, uma pessoa inacreditável. Eu expliquei para ela o projeto, a ideia, o porquê que era importante a gente mudar aquela realidade na sala. E ela simplesmente disse sim na hora, eu vou te ajudar. Então, a gente começou a buscar também na vigilância sanitária, né, toda a forma correta de fazer o projeto, pensando também nas pacientes com deficiência física, deficiência motora, né, pacientes que têm dificuldade para se segurar, né, para se movimentar, para se vestir, enfim, foi pensado com carinho em todas as possibilidades. E esse foi o projeto que ela fez bem bonito, em 3D, eu só não vou mostrar aqui por causa que o nosso tempo é curto, né? E ali eu já tinha pensado em colocar mais uma enfermeira na sala para fazer testes rápidos e outras coisas, né? E também na salinha da coleta, separado, que eu pudesse fechar a porta, porque a gente tem que pensar que muitas mulheres levam seus filhos junto na coleta, porque elas não têm com quem deixar. E a gente tem que respeitar isso. Eu acho o máximo. Elas falam, desculpa, eu tive que trazer. Eu falo, não, parabéns. Você trouxe teu filho e você conseguiu vir fazer a coleta, né? E é isso que nos interessa. Então, eu tenho até alguns brinquedinhos lá que eles ficam mexendo, né, para passar o tempo. E eu tive uma paciente, inclusive, que levou o pai dela junto, porque o pai dela estava passando por uma demência muito grave já, um grau elevado, ela não podia deixar ele sozinho e não tinha com quem deixar. E ela levou o pai dela. E eu achei incrível. A gente colocou ele bem confortável na cadeira, ele ficou aguardando, daí eu fecho a porta, não tira intimidade alguma da paciente, e não tem como a gente não ter empatia e deixar uma criança fora da sala esperando. Né? É muito perigoso isso, e o pai dela também. Então, eu penso que a gente tem que levar em conta todas as realidades. Né? Não é uma vida de fantasia. A vida ideal é diferente da vida real. E a mulher passa por muitas dificuldades para conseguir fazer seus exames. Então, se a gente pode respeitar isso e melhorar ainda mais a entrada dela, a gente tem que fazer por isso. Nisso, né, enquanto estava o planejamento para mudar a sala, foi criado o protocolo, né, o protocolo de consulta de enfermagem ginecológica para coleta de citologia oncótica. Esse protocolo aqui do município trouxe muitos resultados, e esse protocolo que foi apresentado no Nursing Now, que fiquei muito feliz, inclusive, por ter sido reconhecido como uma iniciativa exitosa, porque, na minha opinião, foi uma iniciativa super simples. Tudo isso, gente, veio de uma coisa muito simples. Inclusive, quando a professora me disse, Letícia, faça o mestrado, abriu, escreve sobre isso, precisa, eu também pensava, mas é tão simples, é uma coisa, assim, tão banal, e ela falava, não é, e eu não acreditava. Eu estou acreditando agora que eu estou vendo esses questionários, eu vejo que é verdade. O nosso protocolo de enfermagem, ele serviu para trazer, primeiro, padronização no município das coletas. Então, que todas as enfermeiras, as pessoas que coletassem de uma forma padronizada, preferencialmente com as mesmas ferramentas. Algumas ferramentas que eu uso, aí vocês vão observar que não está aí, porque o método está passando pela validação agora.
Então, eu coletei o preventivo de 10 profissionais de saúde e peguei a validação deles, ou seja, eles colocaram também a sua opinião, pensando na forma técnica, né, e como pacientes, como eles se sentiram. Eu fiz questão que eles fizessem o exame, isso está escrito na metodologia do projeto, porque eu não queria que fosse um achismo a validação, eu queria, de fato, que se fosse para não ser validado, que não fosse, né, mas que se fosse para ser, fosse real o sentimento das pessoas que fossem validar. Então, a gente iniciou com a anamnese, com uma escuta qualificada. A gente tem uma anamnese básica que todas as enfermeiras fazem para colocar o registro no prontuário também, e a escuta qualificada, que é muito importante, né? A gente não vai atender uma mulher pensando apenas na coleta do preventivo. Essa mulher pode vir com outras queixas, às vezes elas podem vir com queixas que elas estão se sentindo mal com o corpo, estão com uma obesidade avançada, mulheres que têm problemas psicológicos, como eu falei para vocês, muitas vítimas de abuso. Então, a gente não pode atender ela apenas como uma coleta, é uma consulta de enfermagem, é ver a mulher como um todo, e não apenas como mama, vulva e vagina. Então, é realizado o exame clínico das mamas. Depois eu vou mostrar melhor para vocês essas ferramentas, os dados clínicos. Então, tudo que a gente vê na coleta, a gente manda anexado no Siscan e no Sisreg, no documento, para o laboratório, que é o IPA, que aí entra o Marcelo, né? Essa ferramenta foi desenvolvida. Ali você vai flegar o que você visualizou, porque tem que ser uma coisa prática, a gente tem que otimizar o tempo, né? Então, ali a gente flega o que a gente viu e também pode desenhar ali naquele colo uterino também o que foi que a gente visualizou. Fica bem didático, bem bacana, e a intenção é que a pessoa que vai analisar a lâmina esteja vendo o que eu vi, o que o coletador viu, porque isso, depois o Marcelo pode falar melhor sobre isso, muda bastante, né, a questão para análise para eles, né? Também é feito um agendamento, tem demanda livre, tem demanda espontânea, né? Então, quando a demanda é uma demanda agendada, que funciona muito bem, no começo foi um pouco difícil adequar, mas a gente também tem ela agendada. As mulheres começaram a ver o quanto é importante, porque elas vão preparadas para isso, né? Elas conseguem pedir folga no trabalho, ou elas se programam para ir nas férias. E quando elas agendam, elas podem agendar por telefone, podem agendar pessoalmente, como elas preferirem. Elas ganham também as orientações, né? As orientações prévias do exame, a data e o horário. E eu sempre brinco para elas colocarem na geladeira para não esquecer a data. Isso reduziu muito as faltas, né? Também, quando elas saem do exame preventivo, elas recebem uma orientação, que é esse papelzinho aqui, da data que elas realizaram o exame e quando que o exame vai ficar pronto para elas virem retirar. Porque a gente não pode esquecer que é tão importante elas fazerem, como é importante também elas virem retirar o resultado, até para a gente dar continuidade na consulta de enfermagem, explicar o que foi visto, o que veio no resultado. Os achados clínicos comuns, né, também tem descrito como a gente deve proceder com certos achados. A gente pode solicitar exames laboratoriais, tanto os de rotina, teste de gravidez, exame de secreção vaginal, enfim. Solicitação de mamografias para as mulheres que entram com a idade padronizada, né, para o Ministério, e também quando a gente faz um achado, que é né, por exemplo, várias vezes acontece da gente encontrar os nódulos nos exames clínicos, né, então dependendo da idade a gente já solicita, senão a gente já encaminha para pedir para o médico, né, para ele poder solicitar outros exames. Encaminhamento para nutricionista e psicóloga, como eu falei para vocês, e uma coisa que trouxe muito impacto, que é o tratamento para candidíase e também vaginose bacteriana. As mulheres vinham coletar com a queixa. Como vocês viram, elas achavam que tinha que vir quando elas estivessem doentes. Então, vamos supor que elas viessem com cândida, né, candidíase. Com coceira insuportável, insuportável. E daí eu iria coletar, iria visualizar aquilo que facilmente é visualizado, e iria ter que encaminhar essa paciente para uma consulta. Às vezes, a consulta poderia demorar alguns dias, e a paciente ia ficar com aquele sintoma, e poderá que em casa ela utilizasse métodos para tentar resolver aquilo, ou fosse se automedicar, né, e fazer essa medicação errada, e piorando o contexto de tudo isso. Inclusive, a Gardnerella, né, que as mulheres se queixam demais, que elas têm que ficar tomando 2, 3 banhos, que elas se sentem mal, que aquilo atinge muito a qualidade de vida delas. Elas chegam, quando a gente verifica que de fato é clinicamente, elas também já saem tratadas. Tudo isso está no protocolo,
tá? Foi passado pelo Conselho Municipal de Saúde, que é uma coisa muito importante, para ele ser de fato validado. Também passou por uma equipe multiprofissional, foi apresentado para todos os enfermeiros, médicos, gestão, diretores, tudo certinho. Lembrando que existem, né, os protocolos de enfermagem para vários setores, desde hipertensão, IST, né? Então, o Corém aqui de Santa Catarina, eles incentivam muito que a gente utilize os protocolos de enfermagem, né, para a gente otimizar o nosso atendimento, fazer uma consulta de enfermagem com mais qualidade. Então, a gente poderia, inclusive, usar um protocolo deles, apenas passar pelo conselho e tudo, mas a gente preferiu criar um nosso devagarinho, né? A gente ir conhecendo também, porque gera um pouco de insegurança em alguns profissionais. Então, a gente foi assim, e eu posso dizer para vocês que foi uma experiência muito exitosa, muito feliz, e logo a gente vai estar atualizando eles e colocando mais possibilidades que a gente foi vendo ao longo do tempo que necessita. E como depois disso tudo, né, quando a gente apresentou para o prefeito e para as gestões sobre o nosso projeto, e a gente teve um sim, foi um dia muito feliz, né? E eu achei muito interessante, porque quando a gente apresentou, a gente fica com medo, ai, será que vai dar, será que não? E naquele momento, o gestor falou assim, nossa, que coisa importante, eu não sabia que as mulheres tinham esses sentimentos, eu não sabia que o exame preventivo era visto de uma forma tão negativa. Eu quero que as munícipes se sintam bem, eu quero que elas façam um exame, vamos fazer sim, vamos fazer uma licitação, tudo bem certinho, vamos mudar essa realidade, porque eu também tenho mulheres na minha família, e eu quero mudar isso, eu quero apoiar esse projeto. E foi um dia muito emocionante para mim, porque eu não imaginava que seria assim aceito de forma integral, como foi, né? É para ver como muitas coisas a gente tem que dizer como técnicos, né? Como as pessoas que realizam. A gente cobra bastante dos gestores e temos, claro, né? Que ter certas cobranças, mas muitas vezes vai de nós falar o que a gente está sentindo, o que as pacientes passam, né? Mostrar que isso acontece. Nem sempre eles vão saber, não são pessoas da saúde, né? Então, aqui eu vou mostrar como foi o processo. É um vídeo. Eu tenho um pouquinho de vergonha de mostrar esse vídeo, porque eu fico emocionada no final, e vocês vão ver que a minha fala dá uma choradinha, mas não levem isso em conta, é que eu sou uma pessoa que me emociono muito. Quando iniciou a reforma, os primeiros dias. Eu ia toda semana na obra. E agora o resultado, né, meninas e meninos, como que a sala está hoje.
essa é a sala hoje. Vocês podem perceber que ela é cheia de enfeitezinhos, né? Como eu disse para vocês, eu sou assim. Vários presentes, inclusive de pacientes que passaram pela sala e elas dão flores e eu deixo tudo ali. E o que eu penso sobre isso tudo, a sensação que a gente causa nas nossas clientes, né? O que a gente espera que elas saiam pensando da nossa coleta, de nós como profissionais. E eu acredito muito nas sensações que a gente tem que levar, né? Como ela tem que sair melhor do que ela entrou. Então, aqui vocês vão ver esses detalhezinhos, como eu disse para vocês, é o que faz a diferença. Tem pacientes que falam do meu carimbo, que acham o carimbo bonito, que acham a agenda bonita, que gostam das florzinhas, outras que falam muito dos jalequinhos, né, que elas adoram, enfim, elas percebem. Não pensem que elas não percebem, vocês colocarem uma florzinha em cima da mesa, elas percebem. E isso faz a diferença. E tem uma frase que eu deixava atrás da minha porta, que ficava na frente da minha mesa, todo dia até conseguir a reforma e tudo mais, e é a frase que rege a minha vida. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. O nosso papel de mudança, né? Se a gente está indignado, a gente tem que iniciar a mudança por nós. Sim, isso muitas vezes engloba alguns recursos, com certeza, mas, sem dúvida, o resultado é tão bom que você nem vai pensar sobre isso. Uma coisa que elas falavam muito é sobre a apresentação da pessoa. Alguns dos comentários que eu coloquei ali para vocês verem, elas falavam que a pessoa estava com cara sem vontade, me olhava com cara de nojo, tinha rapidez no atendimento, né? A falta de postura, não passou segurança no que explicava. E muito tem a ver com a postura. E quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com mulheres, eu percebi o quanto as mulheres levam isso em consideração. Acredito que todo mundo leve, né? Mas elas levam bastante. Então, eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês duas pessoas, uma de outro país, não é aqui do Brasil, e uma aqui do Brasil, para vocês verem a diferença que faz a postura e o que a gente leva para o paciente. E eu quero que vocês me digam por quem vocês gostariam de ser atendidos, quem leva mais segurança para vocês. O que vocês acham disso? Essa primeira profissional, uma mesa toda bagunçada, né? Pelo menos tomar água, né? Já deixa tudo ali perto para não ter que levantar. O cabelo acordou, prendeu, foi. O jaleco provavelmente nem passado estava, com essa cara. Quem que vai gostar de ser recebido com essa cara e vai achar que está sendo bem recebido ou bem acolhido? E na outra foto, simplesmente a mesma pessoa, os mesmos recursos. O jaleco é o mesmo que eu estou usando aqui. Eu gosto de usar jaleco cor-de-rosa, é uma característica minha, sempre foi assim. E um pouco de postura, um pouco de organização, né? Um sorriso no rosto, que custa um total de R$0, muda a impressão que a gente vai passar para a nossa paciente. Então, como eu faço o agendamento, que eu comentei com vocês, também tem a abordagem oportunística, tá? Muitas pacientes que a gente atende, elas são pacientes do interior, às vezes não tem outro dia para vir, então sim, eu uso. Ah, Leti, a paciente veio sangrando, manda embora. Não, às vezes ela está com esse sangramento o mês todo, algo está errado, ela não está conseguindo vir em outro momento. Higieniza o colo com muita delicadeza, faz a coleta. Não manda a paciente embora por qualquer coisa, porque pode ser que ela nunca mais volte. Então, a ambiência acolhedora, ela está na Política Nacional de Humanização, né? Isso já está no SUS, e eu espero que esteja cada dia mais, porque não é só o atendimento para coleta de histologia oncótica que faz a diferença a humanização, é em todos os processos. É as gestantes que querem ser bem recebidas, são os homens, são os trabalhadores, são os adultos, são os idosos. O nosso tratamento faz toda a diferença. E uma coisa importante é receber a pessoa na porta. É você não ficar esperando assim na mesa. Dona Maria! Faz aquele grito, né? Aquela coisa assim. Ou paciente 2. Sabe? Gente, levanta, vai lá na porta, né? Recebe a paciente. Ela já se sente especial só por você estar recebendo. É um convite, entre. A senhora é bem recebida aqui. É as mensagens que a gente deixa, como eu falei para vocês, com as atitudes, com o nosso corpo.
Então, a recepção, ela tem que ser assim, elogiando, tá? Não dá para o paciente chegar e dizer, eu estou aqui, faz 5 anos que eu não coleto, e daí você chega, meu Deus, 5 anos? Que isso? É relaxada. Não buscou o serviço porque tem aqui de graça todo dia e você não vem? Ah, não, falta de vergonha, né? Gente, pelo amor de Deus. Olha só todos os motivos que levam elas a não vir. Dá para falar tudo isso de uma forma muito educada, que é, olha, existe, né, um certo tempo que a senhora tem que vir, né, o serviço está aqui disponível, hoje eu vou atender a senhora e eu espero que a senhora venha novamente, a senhora vai gostar, a senhora vai ver que está diferente, menos julgamento, porque muitos profissionais acabam se colocando num lugar superior ao paciente, e assim o paciente se sente mal, né? A gente tem que ter sororidade, a gente se colocar no lugar das outras mulheres. Todas nós temos 3 papéis: profissional, a mulher dona de casa, a mulher que estuda, tem até mais, a mãe. Não é uma vida fácil. Então, a gente, antes de julgar, de vir com uma tratativa agressiva, vamos acolher, mostrar que está sendo melhor. Porque não dá para a gente ser, né, achar que a gente pode ir com uma medida grosseira, que a paciente vai, nossa, meu Deus, vim. Não, aí que ela não vem. E a anamnese, né, como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui o próximo slide, é um vídeo que vocês vão perceber uma enfermeira que talvez nunca vocês tenham conhecido. Como eu disse, aqui no Brasil isso não existe, são exemplos que eu peguei de fora. Vocês vão ver a reação de uma paciente escutando a paciente. E eu gostaria que vocês falassem se vocês gostariam de ser escutados dessa forma que muitos e muitos profissionais escutam os seus pacientes. Quem quer ser atendido assim, você nem fala, né? Alguns profissionais falam, nossa, como os pacientes se abrem? Como que você consegue descobrir essas questões? Porque eu ouço. Porque uma coisa leva a outra. Quando eu vou perguntar para elas, né, quando que iniciou, com que idade iniciou a vida sexual, que elas falam muitas vezes 6 anos, 8 anos, é óbvio que tem algo que não foi, né, que não aconteceu no fluxo natural. Então, com muita educação, respeito, eu pergunto, né, como foi, né, se ela se sente à vontade para falar sobre isso, e a maioria se sente à vontade, sim. E muitas falam que nunca comentaram isso nem com os pais, nem com o marido, e ninguém sabe, porque você sabe muito bem que uma mulher abusada fica com aquele trauma, aquele medo de falar sobre isso, por medo que o abusador faça o que ele ameaça que vai fazer. Então, a nossa anamnese é simples, tá? Mas são dados básicos, a gente iniciou sempre pelo básico, né? O motivo da consulta, isso já leva a uma conduta bem diferente. Situação conjugal, método anticoncepcional, lembrando que a gente tem que sempre levar em conta quando o método é hormonal e essa mulher também fuma, por exemplo, né? Vai da nossa consulta de qualidade. A data da última mamografia, do último preventivo, a menarca, sexarca, tabagismo, né? As doenças crônicas, selenolípara, multípara, menopausa, enfim, gente, o básico do básico, mas que faz com que a gente mude completamente a conduta da nossa consulta de enfermagem, com essas informações. E tudo isso, todos os atendimentos que eu faço, eu alimento em uma planilha. Vocês vão dizer, nossa, mulher da idade da pedra, né? Mas, assim, eu gosto, apesar de terem sistemas incríveis, eu gosto muito dos sistemas, eu gosto de ter a minha forma de guardar os dados. É uma planilha de Excel simples, na qual eu coloco o número do prontuário da paciente, né, o número do cartão do SUS, a data da coleta, ali eu coloco um xizinho se eu solicitei mamografia, exame de laboratório e tudo mais, o nome da paciente, data de nascimento, idade, o endereço, por quê? Se esse exame vem a dar alterado, eu preciso rastrear essa paciente o mais rápido possível. Ali eu vou ter os dados bem atualizados. E mesmo assim, às vezes elas mudam de telefone, que a questão de mudar de telefone acontece muito. Então, eu já coloco 2 telefones, e geralmente um que não seja o dela, que seja de filho, primo, marido. E também coloco observações, né? Para depois, o que é essa observação? Ah, essa paciente é uma paciente que tem esterectomia, eu anoto. Ah, essa paciente tem uma ectopia importante, eu anoto. Porque depois, quando vem o resultado, eu consigo comparar, né, o que veio no resultado com o achado.
E a tabela não está completa aqui, vocês vão ver que eu separo ela aqui por mês nas abas, né? Então, eu consigo facilmente voltar aos meses e procurar as pacientes que eu devo chamar para o rastreamento naquele momento. E eu coloco todos os resultados, todos os epitélios, como que foram, por quê? Porque eu mesma audito meus próprios resultados. Para mim, é uma coisa muito importante a qualidade, os 3 epitélios estarem representados, e é óbvio que a gente sabe que nem sempre a gente consegue. Mas a grande maioria a gente tem que conseguir. Então, se eu for observar que eu não estou conseguindo, vou descobrir o porquê que isso está errado, o que está acontecendo. Mas, graças a Deus, está indo muito bem, a amostra é satisfatória, por exemplo, nem sei quando aconteceu a última vez, e tudo isso eu anoto. Eu realmente me audito e eu uso essa planilha também para fazer o rastreamento depois. Uso macromodelos, como eu falei para vocês, porque a gente tem que lembrar que muitas pacientes elas são analfabetas, às vezes analfabetas funcionais, né? E algumas pacientes aprendem mais pelo visual, outras pelo auditivo, outras são mais sinestésicas, então eu tento, como não dá tempo de eu descobrir qual tipo é essa paciente, eu tento abordar de todas as formas, principalmente na explicação do exame. A preparação do paciente para a coleta, né? Então, eu viso muito o conforto, segurança, as orientações, a vestimenta, né? Jamais a paciente vai sair nua do banheiro. A acomodação da cliente na maca. E eu utilizo a maca eletrônica, que eu vou mostrar aqui para vocês, que essa maca, ela foi dada para o município, acho que faz um ano, mais ou menos, com um período que foi analisado, não sei se foi o Ministério, se foi a nível estadual, viram que tinha um número bom de preventivos e essa maca foi doada para nós. E depois a maca teve tanto resultado que, inclusive, o município comprou outra maca para também fornecer para uma médica ginecologista, para os médicos ginecologistas fazerem seus exames de colposcopia, etc. Então, eu viso muito em segurar a paciente pela mão para evitar quedas, né? Ela sentar confortavelmente, o campinho aqui que eu mostrei para vocês, isso elas acham muito importante. E aqui é um vídeo, tá? Que eu vou mostrar como a maca é utilizada, só para vocês verem como ajuda as pacientes que são obesas, os pacientes com deficiência física e intelectual, e traz muito mais conforto e segurança, porque muitas pacientes se queixavam de macas serem estreitas e elas terem medo de cair e também terem dificuldade para subir na maca. Então, vou colocar um videozinho aqui, é rápido, tá, pessoal? Sei que estou passando um pouquinho do tempo, eu estou cuidando. Oi, Letícia, tu poderia narrar para nós que estamos sem o teu áudio? Oi? A gente está sem o áudio do vídeo. Tu pode narrar para Ai, que gente? pena. Bom, mas deu mais ou menos para entender como ela funciona, né? Eu entendi. Porque o áudio, se ele não está saindo, eu acho que ele não vai sair. Porque para mim ele está saindo. Ah, tá. Deve ter dado algum probleminha, não tem problema. O controle é no pedal, né, Letícia? É isso? Sim, o controle é no pedal, todo. É igual maca de dentista. Você controla a subida, a Sim, descida, sim. Para o tudo. exame clínico de mama, você consegue deixar ela... Sentadinha. Ah, tá.
E aí, Eu inicio, né? Inicio sentada para depois fazer a parte que é deitadinha, né? Sim, entendi. Ficou tranquilo. Então, aqui eu só vou fazer uma passada, né? Então, faço a inspeção dinâmica e estática, tranquilo, básico, né? Palpação, expressão mamária, é uma coisa que, nossa, já trouxe, meu Deus do céu, vocês não imaginam a quantidade de paciente que a gente encontrou através de um exame tão simples, nodulações tão grandes, pacientes, inclusive, que, né, foram para rádio, químio, algumas não, né, tiveram que remover a mama e tudo mais. O manejo das alterações, né? E eu explico também para a paciente alguns cuidados do autoconhecimento, né? Que ela, em casa, que ela conheça o seu corpo, né? Eu acho muito importante o autoconhecimento. O preparo para o exame, né? Os materiais. Então, eu sempre falo, né? A escolha do espéculo é uma coisa muito importante. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, cada marca, ela vem com um tamanho e um formato completamente diferente. E a gente tem que escolher e determinar qual que é o melhor para a nossa cliente. Vários municípios que eu conversei, já que eu já tive a oportunidade, elas me falam, por exemplo, Leti, aqui no município só tem um tamanho de espéculo, só tem o P, ou só tem o M, ou só tem o G. Não tem como, né, ter apenas um tamanho, porque cada paciente tem um porte físico e não é, por exemplo, o P, beleza, a gente quer sempre usar o P, porque causa menos dor e desconforto, mas você pega uma paciente, né, é obesa, tem vários filhos. Como que você vai garantir a qualidade desse exame se você não vai nem visualizar o colo? Então, a gente tem que levar em conta a qualidade, e para isso a gente tem que escolher o tamanho ideal, né? E o tamanho ideal evita dor também. Aqui, por exemplo, a gente vai observar pacientes que já tiveram muitos filhos, né? A gente olha e é isso que a gente vê. Como que a gente faz para fazer uma coleta de uma paciente que apresenta, né, as paredes vaginais muito flácidas para garantir essa qualidade? Eu vou mostrar aqui no próximo slide, se não estiver saindo o vídeo, vocês me avisam, o áudio, porque eu ensino vocês a fazer uma forma que ajuda e muito a garantir a qualidade desses exames. Eu vou mostrar como que a gente vai... Está saindo o áudio? Não, Letícia, não está saindo. Pode explicar para nós. Espera aí, deixa eu vir mais para frente. É a mesma técnica, eu acho, né, Marcelo, que a gente usou na oficina. Isso, a gente mostrou isso na oficina em Manaus, né? E nas visitas que a gente fez às unidades de saúde, né? Então, assim, nada, não é invenção da roda, uma coisa super comum, barata, né? É a utilização de uma luva. Eu uso a luva tamanho G, que eu acho que fica melhor, e não pego esses dedos aqui da luva, né? Eu pego apenas esses três, corto nas duas pontas, coloco ali no espéculo. E isso garante muito a qualidade do exame para as mulheres que vêm com essa particularidade, né? A visualização fica muito clara. A forma gentil de inserir o espéculo, né, pessoal? Eu sempre aviso a paciente, sempre, como eu falei para vocês, tudo que eu vou fazer, eu falo antes e pergunto se está tudo bem. Isso é uma gentileza básica. Não dá para você chegar a paciente assim, ó, pá, o paciente mal ficou em posição ginecológica, você já coloca o espéculo, ela dá um salto e fica, cada vez que você mexe, ela fica saltando, ela não sabe nem o que você está fazendo. Não dá, não tem condição. Por isso que elas falam, né? Teve o relato daquela paciente que se sentiu uma vaca sendo inseminada. Olha que coisa mais triste, né? A limpeza do colo, uma coisa imprescindível. Essa questão de utilizar a espátula com a gaze faz muita diferença, muito. A gente mesmo consegue fazer tendo a espátula, a gaze e uma fita. Uma coisa simples e prática. Em algum momento, com mais tempo, eu posso estar passando isso de forma mais detalhada para vocês. Aí o exame, a parte técnica, eu nem vou entrar no contexto, né? A realização do esfregaço, isso é uma coisa que muda muito, né? A gente, de fato, fazer um esfregaço de qualidade, que seja fino, né? Que a gente não leve toda aquela secreção, porque realmente vai fazer toda a diferença depois na análise. A gente fixar a lâmina, né, imediatamente, o mais rápido possível, e não deixar ela muito próxima, né? Eu vejo muitas enfermeiras que aproximam e esparrama toda a amostra que você colocou, então tem que tomar muito cuidado, e depois deixar secar a lâmina na horizontal.
Aqui estão para vocês verificarem melhor, então, as descrições que vão para o IPA, né? Então, a gente coloca se o colo está hiperemiado, friável, se tem mácula rubra, se o muco cervical é transparente, se tem leucorreia, enfim, tudo isso. E, por exemplo, quando tem pólipo ou mácula rubra, a gente desenha e do lado, se faltou alguma informação, a gente ainda escreve. Eu mando texto, às vezes, lá para o pessoal do IPA. Eu acho muito importante isso para a qualidade. E depois explicar o que foi visualizado. Como que a gente faz para explicar para o paciente, visualizei um condiloma, né? Você sabe o que é isso? Uma verruga, né? E eu pego e uso um modelo, vocês vão ver a invenção da roda. Não é, né? É só um espelho. Eu utilizo um espelho para mostrar para elas o que eu estou vendo, para mostrar muitas vezes o esmegma, como faz a higienização, achados, né? Assim, coisas que elas não teriam condição de estarem vendo sozinhas, porque elas têm vergonha de se olhar. As mulheres aqui da nossa região são muito tímidas para olhar seu corpo nu, para se palpar, né? Então, a gente ajuda, dá uma mãozinha, né? E finalizando a consulta, apenas entregando o papelzinho com a data para ela retornar, que traz um ótimo resultado também. Eu tenho uma regra na minha vida que o óbvio sempre precisa ser dito, porque o que é óbvio para nós não é óbvio para a paciente. Então, eu forneço para elas informações que eu não consigo passar na consulta, para a consulta não ficar ainda mais longa, porque a minha consulta já é longa. Eu forneço informações por escrito para elas levarem para casa sobre higienização da região íntima, né? Dicas, cuidados básicos, porque muitas vezes elas estão vindo com cândida de repetição, com coisas assim, por cuidados, assim, que são minuciosos. Às vezes elas não falam. Aqui na região, o pessoal tem o hábito de lavar a calcinha no banheiro, por exemplo, e deixar pendurada secando no box. Imagine a quantidade de fungo que isso vai agregar. Então, a gente fala muito sobre isso, sobre essas manias, assim, que a gente tem, e elas ficam surpresas de saber que isso faz mal, entre outros, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, já estou encerrando, tá, pessoal? As mesmas mulheres que escreveram aqueles relatos que eu coloquei lá no começo, eu também peço para elas, é a última pergunta do questionário, o que foi que mais chamou sua atenção na coleta do preventivo hoje? Descreva abaixo. Bom atendimento pela profissional, sala, equipamentos limpos, olha como elas levam isso em consideração. Frases motivacionais, gostei muito, me senti valorizada, obrigada. A preocupação em repassar as informações passa a impressão de realmente uma consulta e não apenas uma coleta. Primeiramente, o acolhimento que a profissional proporcionou, transmitindo segurança ao paciente. Bem calma, acho que ela quis dizer isso, ou bem como exame nas mamas que achei fundamental. E sua forma de explicar com cuidado todo o procedimento sendo um excelente atendimento. Elas fazem até coraçãozinho. Tem umas coisas muito legais que elas colocam. O carinho, o respeito, acolhimento da profissional, muito querida, me senti à vontade, não fiquei com vergonha, parabéns por mais pessoas como você. Eu quero que vocês desconsiderem isso que elas falam sobre mim, pensando no profissional enfermeiro, tá? O ambiente acolhedor, a profissional com conhecimento para esclarecer todas as dúvidas, um ambiente próprio para o atendimento, com tudo de melhor, para nos sentirmos bem. Bom atendimento, a todo momento o procedimento estava sendo explicado, o esclarecimento de dúvidas, o acolhimento do ambiente com música, jaleco e atenção da atendente. Tudo isso faz com que você tenha confiança e tranquilidade das pacientes. Parabéns pelo atendimento, realmente humanizado, obrigada. Explicação de como o procedimento seria realizado e as explicações de como manter a rotina de cuidados em casa. O atendimento nota 1000, sala aconchegante, música, jaleco, chinelo, banheiro. Olha, gente, elas prestam atenção em cada detalhe. Banheiro perfumado e limpo. Essa questão da limpeza chama muita atenção. E as orientações da profissional, excelente. Teve pacientes que escreveram, não tinha como colocar tudo, que tinha um lugar que elas iam coletar, né? Que elas se sentiam expostas ali pela falta da cortina. Elas falavam, a primeira coisa que elas chegavam era olhar, nossa, não aparece, né? Para o outro lado, essa fala me marcou muito. E para encerrar, a fala que movimenta todo o meu projeto e é o objetivo de tudo isso, que é as pacientes quebrarem a crença limitante que o exame preventivo é ruim, é horroroso e que elas queiram voltar.
Então, essa paciente fez um relato que me deixou muito emocionado. O exame se tornou um momento de prazer na vida de nós mulheres. Muita simpatia, conforto, atenção e carinho. A nós, mulher, um ambiente confortável, limpo e maravilhoso. E é isso que eu quero que elas levem para casa. Isso é o que me motiva, isso é o que me rege. Não é tudo só alegria, é difícil, o andar é complicado. Mas quando eu vejo isso, vocês podem estar vendo, acho que nos meus olhos, eu fico muito emocionada. Então, diante disso, eu encerro aqui a minha apresentação. Acho que vocês vão abrir para falas, né? Peço desculpa adiantado da hora, eu falo muito. E mais uma vez agradeço a oportunidade. Letícia, foi maravilhosa essa tua apresentação. Agora a gente vai abrir um momento para vocês fazerem questionamentos, para vocês fazerem suas considerações. Camila, tu quer deixar alguma observação, por favor? Estou me recompondo aqui ainda. Quando uma frase que você falou, Letícia, me marcou, né? Que era tudo muito simples o que você fazia. E eu faria uma consideração a respeito disso, que o simples é complexo, né? A simplicidade com que você colocou mudou vidas, né? Mudou vidas em diagnóstico, porque é nesse momento que não só lesões precursoras a gente identifica, mas a gente identifica a forma como as pessoas vivem, o que elas sofrem, a violência doméstica, você consegue identificar, né? Uma lesão de mama que mata, e mata muito as nossas mulheres. Então, o simples, o trazer a mulher para você, e eu acho que com essas estratégias você fez o que muitos países almejam, fazendo técnicas de convocação das mulheres para rastreamento, né? E você conseguiu trazer elas pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho. Então, o teu simples que você traz na fala, ele é complexo, mas ele é um complexo de fácil, que necessita, às vezes, de boa vontade do profissional fazer do mesmo melhor, de boa vontade política, né, como você conseguiu mobilizar teu prefeito, no sentido dele identificar que um percentual importante da população dele pode ser tratada rapidamente e sem onerar filas, né, filas de rádio, de químio. Então, parabéns, né, parabéns, e a tua... E assim, me remeteu, a gente tem de mais humano na nossa profissão de enfermagem, que o que nos move é a necessidade de cuidar bem, cuidar melhor das mulheres. E me remeteu uma frase de São Francisco de Assis, né, que ele fala: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, né? E de repente você está fazendo o impossível. Então, parabéns para você, orgulho para a nossa profissão de enfermagem, né? E vou abrir aí, porque eu acredito que tem muita gente querendo saber mais. Letícia, assim, tendo em vista o adiantado da hora, eu queria que você pensasse, e talvez não precisa responder agora, mas que você representasse para nós qual que é esse fluxo, assim. Eu vi que na etapa de rastreamento você está show, você não precisa sair correndo atrás das mulheres, a impressão que eu tenho é que na faixa da rastreio elas vêm até você. Mas eu queria entender, assim, como é que está organizado na tua região esse fluxo da linha, né? Então, se você identifica ali, seja a olho nu, ou seja, pelo resultado de uma lesão de alto grau, como é que isso se comporta numa linha de cuidado, assim, até essa mulher ter acesso ao que é de direito dela, né? Para um atendimento humano integral. Assim, Camila, aqui, graças a Deus, a gente tem um fluxo bom. A gente tem 3 ginecologistas que são do município, que atendem do outro lado da rua, onde eu atendo. Quando eu verifico na hora, clinicamente, que a situação... Você vê, né? Você percebe quando é grave. Eu já encaminho. Eu ligo para a enfermeira do setor, peço se algum ginecologista tem disponibilidade para atender naquele momento. Se não tiver, eu agendo, mas agendo para, tipo, 2, 3 dias depois, assim, de urgência mesmo, né? E quando a olho nu, eu não verifico, porque muita coisa realmente a gente não pega, né? Imagina, nível celular. Quando elas vêm com o resultado, eu explico tudo e já ligo na frente delas e agendo uma consulta com o ginecologista também. Tento ser o mais breve possível, mas eu tenho um bom acolhimento da equipe de saúde da mulher. Quando elas sabem que quando eu ligo para uma situação dessas, não é brincadeira, não é uma coisa qualquer. Então, elas me atendem de uma forma assim que eu considero rápida. Eu não tenho dificuldade
É simples assim, eu vejo exame alterado, eu ligo para a paciente, ela vem fazer uma outra consulta comigo, eu explico, e no momento eu já agendo, e se possível, e quando eu vejo no ato, eu já tento colocar ela no mesmo momento já levar, se não dá, alguns dias ali próximos. E daí o médico toma a conduta que ele acha pertinente, e depois disso eu fico com ela em vermelho na minha planilha, e eu fico fazendo ela voltar, porque eu vejo que o médico escreveu, pode escrever voltar em 6 meses, encaminha e tal. E eu ligo até muitas vezes para saber como foi a consulta, como foi a colpo, coleta de biópsia, para saber como ela está se sentindo, se está com muita dor, para passar um pouco mais de segurança. Na especializada, assim, rádio, cirurgia, tudo isso vocês conseguem oportunizar? Sim, nesse caso, o médico ginecologista encaminha, né, para essa região, para a onco, né? A nossa onco não é aqui em Videira, porta de entrada do SUS, ela é em Joaçaba, aqui no município próximo. Então, eles fazem esse caminhamento, daí vai via CISREG. Aí, claro, né, tem uma fila no CISREG, que tem por grau de urgência, aí elas vão no tempo determinado ali, daí já fica mais uma questão do sistema, né? Mas o encaminhamento, a colpo, biópsia, essas coisas, a gente tenta agilizar o máximo possível. Obrigada, querida. Marcelo, passo para você aí a condução. Então, a gente teve muitas participações, a gente teve pessoas fora, aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tivemos participação de muitos profissionais do estado do Amazonas, né? A gente incentivou muito vocês a participarem desse momento conosco. A experiência que a Letícia tem é muito boa, é uma experiência que a gente pode se inspirar e a gente pode levar e se inspirar, né? Cuidados básicos. E eu falo do lado de quem está analisando esse material que vem com menos insatisfatoriedade, menos obscurecimento, que é aquela amostra limpa, adequada para análise. Depois de todo esse trabalho, a gente consegue ver que o número de alterações citológicas, elas aumentam, né? Então, é uma coisa para vocês sempre pensarem que tudo começa ali. Às vezes você tem uma campanha enorme de divulgação, vamos coletar, vamos fazer mutirão e tal, mas falta alguma coisa, não tem adesão, não tem um bom número. Então, é isso. A gente quis proporcionar esse momento e trazer a experiência da Letícia para isso, porque é aí que começa tudo. A mulher que vai ter câncer é aquela que não vai fazer o seu preventivo, mas a gente tem que se perguntar por que que ela não vai. É isso, sabe? É essa a questão básica. Então, eu acho que nós estamos com o horário bem adiantado, e a Letícia deixou os contatos dela, pedimos para vocês pegarem, qualquer coisa nos peçam os contatos que a gente encaminha para vocês. Foi pedido também a apresentação, eu não sei se a Letícia pode disponibilizar, porque ela está validando essa metodologia, então, No Letícia, momento, assim, eu ainda fica a não teu estou critério. disponibilizando. Oi? No momento, eu ainda não estou disponibilizando, porque ela É, está passando pelo processo, né? Você sabe, desde a isso. patente como o reconhecimento do método. Então, eu preciso. A apresentação eu não consigo, mas qualquer dúvida que qualquer um tiver, pode me procurar no Insta. Eu tenho um Instagram ali, vocês viram, né? E gente, eu tenho participação de tantas enfermeiras ali que a gente troca figurinha e tudo. Teria muito mais coisas para mostrar para a gente, desde a questão clínica mesmo, como a gente procede, forma de tratamento, enfim, tudo mais, né? Só que eu vejo que talvez seja em um outro momento posterior, até me coloco à disposição de vocês, quando vocês precisarem. A gente está aí para ser unido, a luta é pelas mulheres e as mulheres do Brasil, né? Então não interessa, não tem fronteira para a humanização. A gente está aqui para se acolher, para se ajudar. E como eu disse, eu aprendo com vocês e aprendo todo dia com as pacientes, e isso é o que rege, né? Essa continuidade e esse amor que deve ser também colocado aos nossos colegas profissionais, né? Isso, então, eu acho que com essa fala, Letícia, a gente encerra a nossa aula web de hoje, tá? A gente teve participação no YouTube, pela primeira vez a gente fez uma transmissão ao vivo pelo YouTube, então, e depois a gente vai disponibilizar o vídeo, a aula está sendo gravada também, e lá na página do Força Pré-Natal do SUS, então a gente vai deixar para vocês assistirem, quem não pode assistir vai poder acompanhar também. Um abraço a todos. Camila, deixo para você as considerações finais.
Letícia, mas se eu quiser fazer o chinelinho, escrever nele assim, by Letícia, posso? Não, na verdade, você pode fazer tudo, né? O chinelo, ele faz parte do método, mas ele não está na patente, né? A patente está Tá, a forma então de tá. registração. A gente só pede para citar, né? Quando for fazer, olha, esse chinelo, por exemplo, ou o campo, ele veio da ideia do método Fumagalli de preventivo humanizado. É só isso mesmo para valorizar também a universidade, né? Com Valorizar certeza. a ciência, eu digo, né? Porque a gente tem que lembrar que agora isso é ciência, isso me deixa muito feliz. Antes era empírico, aí É. tudo vai, né? Mas agora é ciência, graças a Deus. Então, também na hora da gente abordar para os gestores, a gente pode falar que isso está sendo comprovado cientificamente. Então, a gente não precisa ficar com medo de pedir alguma coisa, né? Sim. Então, eu só queria dar um recadinho para vocês. Marcelo, vamos fazer uma lista das perguntas do chat novamente, igual nós fizemos no ESUS, e vamos passar para a Letícia, né? E aí ela responde. Quero dizer para vocês que nós aqui, Coordenação de Saúde das Mulheres, Coordenação Geral de Ciclos de Vida, nós estamos à disposição de ideias. Então, o que vocês quiserem, lembrem que ao final do nosso curso de Força Pré-Natal, vocês vão ter um espaço para propor medidas de intervenções, né? Então, por isso, a nossa iniciativa de estar trazendo para vocês aí vários êxitos, né? Já comprovados, a Letícia pelo Narcinal, a nossa colega Mara pela OPAS, né? Do Circuito SUS. Então, eu tenho certeza que vários talentos vão surgir aí, do Força Pré-Natal, né? Estratégias que vocês podem estar desenvolvendo para mudar, para melhorar a produção do cuidado, para reorganizar o processo de trabalho. E a gente está pronto aqui para acolher essas iniciativas e ajudar e apoiar vocês no que se fizer necessário. Tá? Então, agradeço de coração a presença de todos e estamos aqui à disposição de vocês. Adoramos ideias novas e estamos prontos aí para apoiar no que for necessário com todas as equipes aqui das áreas técnicas do Ministério. A Lúcia, que é da gestão, da gerência de Manaus, está com a sua equipe aí, acredito que ela quer também, Letícia, encerrar. Lúcia, passo para você, então, encerrando. Um beijo a todos, de coração, se cuide e em breve nos revemos, né, Marcelo? Olá, gente, bom dia. Nós agradecemos também aqui a gerência da Rede Cegonha, Guerra da Saúde da Mulher, Neide, Vera, as nossas áreas técnicas dos distritos de saúde da mulher que estão participando, Norte, Leste, Oeste, Sul e Rural, aos nossos profissionais também, Marcelo, Camila e principalmente a Letícia. Nossa, nós ficamos muito felizes, né, com essa abordagem, não tínhamos ainda visto esse tipo de preventivo humanizado, né, e lógico que a gente está esperando aqui a Letícia, que ela venha com vocês aqui em Manaus e que a gente consiga conversar com os nossos profissionais também, né, e trazer para nós todas essas experiências, vai ser muito importante. Muito obrigada. Quer falar, Verinha? Não, obrigada. Neide, Obrigada, Neide. gente. Tchau, Letícia. Obrigada. Gratidão, meninas. Também quero muito estar aí com vocês. Fico muito feliz por esse carinho. E vamos fazer a mudança que a gente precisa fazer, né? Olha, com uma equipe dessa, gente, não tem Show como de não dar bola. certo. Não, eles são poderosos, Letícia. Pode ter Tô certeza. Aham. Tenham fé Gostei, nesse já povo. gostei.